Leandro Fortes já está aqui conectado com a gente. Vamos comentar um pouquinho essas notícias. Tudo bem, Leandro? Tudo bem com você? Tudo ótimo, e você, tá bem? Estou bem também. Chegou o áudio agora. Ô, Leandro, primeiro assim, vai entender por que diabos Bolsonaro entrou no avião de carreira, né? Mas Pois assim, é. ele vive cercado desses apoiadores puxa-sacos e daí ele acha que está surfando nessa onda de popularidade e entra ali num avião e de alguma forma tem um choque de realidade, porque é assim que a população, a maior parte pelo menos, tem pensado, conforme a gente vê em pesquisas eleitorais. Inclusive hoje saiu uma da XP, né, em XP Investimentos, que diz que Bolsonaro e Lula venceria, eu tenho até aqui um número, Lula venceria Em todos por os cenários, né? aqui, 45 a 36% num possível segundo turno. Então, assim, a popularidade está muito em baixa. Ele não consegue mais sobreviver, Thalita, em ambientes não controlados. Porque, assim, ele espertamente, por exemplo, ele só fala para aqueles cercadinhos de idiotas que ele mantém ali, né, aquele gado que ele mantém ali no cercadinho no Palácio do Alvorada. São pessoas imbecis, fanáticos religiosos, gente fracassada de todos os setores da vida brasileira, que de alguma forma é arrebanhada para ficar ali puxando saco, se submetendo àquele vexame permanente. São pessoas que perderam a dignidade, perderam o amor próprio, certamente já não têm respeito da própria família, enfim, é gente desgraçada. Mas ele mantém aquela gente desgraçada ali comprimida naquele curral e sempre se dirige a eles. Então ele quer passar a impressão, que é uma coisa da propaganda nazista, de que ele sempre tem apoio onde ele está colocado. Ele está preparando a mesma coisa, esses passeios de motocicleta. Ele faz uma grande organização, as pessoas vêm de motocicleta, produzem aquela imagem, é um ambiente altamente controlado, cercado de policiais militares. A mesma coisa, todo lugar que ele vai é preparado para ele uma recepção de fanáticos e doentes mentais que fazem parte da base bolsonarista. Quando ele sai do ambiente controlado, aí ele tem esse choque de realidade que você falou. Você entrou num avião, primeiro que as pessoas têm pavor desse cara em ambiente fechado, porque ele é um idiota que anda sem máscara. Ele entrou no avião, e olha só, e avião é um ambiente de classe média. Avião, você lembra, na época da Lava Jato, era um lugar onde se vaiavam petistas, onde se vaiavam esquerdistas, onde se concentrava a direita brasileira toda dentro de aviões. E ele foi chamado de genocida, foi xingado, foi chamado de bandido, de tudo aí, de tudo, né? Então, assim, ele experimentou um pouco de realidade. As pesquisas mostram que cada vez mais ele só conta com esse núcleo duro do eleitorado, que é o chamado gado bolsonarista, tanto que ele só faz discurso para essa gente. Ele só se movimenta para eles, porque ele sabe, e deve estar sendo orientado pela marketagem, de que é fundamental ele manter esse núcleo unido todo o tempo. Não pensar muito nos outros, mas manter, porque esses 30%, 35% podem levá-lo ao segundo turno em 2022. E aí o cálculo dele é que, indo para o segundo turno, ele consiga cooptar essa direita que busca uma terceira via para o lado dele contra um eventual embate eleitoral com Lula. É um delírio, mas é o cálculo que ele faz. O bolsonarismo, ele é um movimento de massa, a gente não pode negar isso. Né? 30% da população brasileira, do eleitorado brasileiro, é muita gente, é coisa de 30 milhões de pessoas, né? De 25 milhões de pessoas. É um movimento que pode ser chamado de movimento de massa, como são naturalmente os movimentos fascistas. Os movimentos fascistas, eles atingem as pessoas nos seus valores mais baixos, e quanto mais baixa é uma sociedade, e a sociedade brasileira, você sabe que o Brasil é um país de quinta categoria, quanto mais baixa é a sociedade, quanto mais desgraçada do ponto de vista educacional, quanto mais iletrada e quanto mais amedrontada é uma sociedade, mais ela é cooptada, mais ela é capturada pelo fascismo. E é isso que aconteceu no Brasil. O envenenamento da sociedade brasileira, feito a partir da Lava Jato, por trabalho massivo da mídia, diuturno da mídia, né, envenenou e amedrontou, apavorou a sociedade brasileira em relação ao PT, em relação ao esquerdismo, ao fantasma do comunismo, né, e a corrupção como pano de fundo de tudo isso. Aí por isso que se elegeu o Bolsonaro. Eles não queriam eleger o Bolsonaro, queriam eleger o Geraldo Alckmin, que é um banana. E é um banana que ia ser controlado pela mídia, pelo setor financeiro, que sabe usar os talheres, não fala palavrão, não tem a boca podre, não mantém curralzinho, enfim. Era o sonho deles, era um outro Fernando Henrique Cardoso.
O sonho, né, o sonho dourado era um outro Fernando Henrique Cardoso, um sujeito cordato, culto, mas capaz de fazer qualquer coisa que o patrão mandasse, como vendeu o Brasil, como fez o Fernando Henrique Cardoso. Na contramão desse vídeo, inclusive, tem um outro vídeo circulando nas redes sociais, que é um vídeo bem odiento, né, desse curral realmente do Bolsonaro. As pessoas xingando uma garota que foi com uma placa de 500 mil mortos, e xingam ela, todo mundo ali com a camiseta de Bolsonaro. Daí você fala sobre esse envenenamento, não tem elixir para desenvenenar essas pessoas, né, Leandro? Não tem como, assim. Como combatê-los em 2022, por exemplo? Não tem como. Não, essas pessoas estão perdidas. Tem o paredão, né? Paredão é uma solução, mas não é uma solução viável, assim, é uma solução imaginária, digamos assim. Porque não tem jeito. Essas pessoas têm um desvio, elas foram ativadas, elas sempre foram assim. Elas não se criaram no bolsonarismo, né? Elas são pessoas que têm desvio moral, que têm desvio de caráter. São pessoas que foram ativadas pelo bolsonarismo. Elas viviam na sua amargura pessoal em silêncio. Elas viviam no seu fracasso pessoal, no seu transtorno mental, na sua ausência de caráter, né? Na sua indigência intelectual. Elas viviam nos seus redutos, normalmente muito solitárias, esperando a morte chegar. De repente, exatamente como um vírus, o ambiente que era extremamente hostil a elas se tornou um ambiente fértil. E elas puderam, então, se apresentar ao sol, junto com outros como ele. Então, eles se agregaram, exatamente como num filme de zumbi, né? Os zumbis não se atacam. Eles vão se agregando, porque essas são pessoas com gravíssimos transtornos mentais e tal, que se agregam em torno de um objetivo comum, que é expor o seu fracasso, as suas dificuldades pessoais, a sua indigência moral, e fazer disso uma política. Por quê? Porque eles têm um líder exatamente como eles. Então, assim, se abriram as portas desse inferno com a eleição do Bolsonaro. Essa caixa de Pandora foi aberta com a eleição do Bolsonaro. Tanto que, assim, nós estamos vivendo uma situação muito parecida que viveram os judeus da Polônia na Segunda Guerra Mundial, que antes da Segunda Guerra Mundial viviam extremamente em paz, em harmonia nas comunidades onde eles estavam. Eram pessoas respeitadas, eram pessoas queridas, eram pessoas que tinham posições muito importantes nas comunidades das cidades polonesas, mas eles não sabiam que os não-judeus, que os católicos, os antissemitas, os respeitavam com imenso ódio resguardado. No momento que houve a invasão nazista na Polônia, essas comunidades católicas se voltaram ferozmente contra os judeus. As mulheres judias, as crianças, as meninas judias eram estupradas nas ruas pelos seus vizinhos, pelos seus padrinhos, pelos seus amigos. Então, é isso que aconteceu, assim, que é uma característica da política mantida pelo ódio, pelo ressentimento. Então, a gente não pode perder de vista, Thalita, que essas pessoas que ficam gritando, né, relinchando nesses currais, vestidos de verde e amarelo, elas são extremamente perigosas, porque elas são pessoas que estavam esperando o seu momento de vida para fazer isso, e elas não têm nada a perder. Aquela menina estava segurando cartaz, em certo momento eles foram se aproximando porque eles se comportam exatamente como linchadores. Eles não têm coragem individual, são todos covardes, são todos frouxos, exatamente como o Bolsonaro. O Bolsonaro só agride mulheres, ele só cresce para cima de mulheres, são covardes. Mas os covardes, esse tipo de covarde covarde fascista, ele funciona basicamente na política do linchador. Então, quando o primeiro chega, o segundo chega também. E vão chegando, aí sim, aí eles se transformam numa massa perigosa, porque aí eles entram no modo linchamento. É por isso que é importante se retirar, não enfrentar. Porque eles são covardes, eles vão linchar e vão correr. Sozinhos eles não são ninguém. Você vai ver que quando passar isso, os eleitores do Bolsonaro vão desaparecer. Exatamente como desapareceram os eleitores do Collor, como desapareceram os eleitores do Aécio. São covardes, são pessoas extremamente frustradas. É o pior da nossa humanidade, é o pior da nossa humanidade, são essas pessoas que votaram no Bolsonaro e permanecem se identificando com ele. É uma gente que a gente não pode
deixar cair no esquecimento, mesmo depois que tudo isso acabar. Essas são pessoas que vão ter que passar o resto da vida sendo apontadas na rua, porque elas podem ser reativadas, porque uma coisa dessa não se cura, viu, Thalita? E acuados atacam, né? Eu lembro do Maringoni falando sobre o gatinho ali no canto, que você vai cutucando, 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 e daí ele ataca. E esse momento é de acabar com o governo, enfim.